Estamos com a Bíblia aberta. Você já abriu aí em João 14? Antes de ler ainda, eu quero só fazer uma introdução para você não ficar perdido no assunto que eu quero tratar com você. Hoje vamos falar sobre amizade. Mas não que amizade, vamos falar sobre o melhor amigo. O maior presente que Cristo deixou para nós quando saiu aqui da terra. Esse é o maior presente. Jesus nos deu muitas coisas, deu inclusive a sua vida para nós, amém? Mas ele deixou um presente chamado Espírito Santo. Eu não sei como é que faz aqui, amados, mas eu estou me esforçando aqui, ó. Mas ele não está indo. Eu acho que precisa de um empurrãozinho. A primeira só, dá uma clicada aí, geralmente ele vai. Faz um teste aí. Joga para frente para ver se ele vai aí. Nem aí está indo? Aí, ó. Agora voltou. Pronto, tá vendo? É um empurrãozinho que precisava. Valeu, gente. Gente, o nosso melhor amigo, o Espírito Santo, é sobre ele que eu quero falar hoje. Nós estamos lendo sobre ele, orando sobre ele há 10 dias. Vamos sair doutores em Espírito Santo, né? Para entender, eu quero compartilhar a história de 2 jovens. Um deles chama-se Jonatas, está aí, o outro Marcos. Eles eram amigos de infância e cresceram na mesma igreja. Amigos, andavam juntos, todos os lugares, bravadores, aonde iam, estavam juntos. E foram crescendo, mas com o tempo eles foram para caminhos diferentes. O Marcos resolveu estudar, crescer, desenvolver, formar uma família, mas o Jonatas ele entrou no mundo das drogas. Ele começou usando, começou experimentando, na verdade, começou para se divertir, depois ficou viciado, depois ficou quebrado, né? Aí teve que vender para manter o vício, entrou para o tráfico, e no tráfico ele fez muitas coisas, inclusive matou uma pessoa, e ele foi preso. E agora ele estava preso, e Jonatas solto, mas eles não se falavam. E lá na prisão, amados, ele passou por muita coisa. E um dia, ele lembrou do seu melhor amigo que falou assim: Jonatas, eu serei para sempre seu amigo. Qualquer dia da sua vida, você precisar de mim, você pode me ligar. E lá da prisão, então, sozinho, sem ninguém. Seus amigos do tráfico deixaram, seus parentes já não aceitavam. E ele lembrou do Marcos, ele ligou. E falou: eu liguei para você, não sei se eu coloquei a citação aqui. Não, essa é a parte final da história. Eu liguei para você porque você prometeu que ficaria comigo. E a bênção da vida desse Jonatas é que o Marcos tinha se formado em Direito, e ele foi visitar o seu amigo na prisão, e agora ele voltou à amizade, mas agora era seu amigo, seu advogado, seu conselheiro, onde ele chorava, e ele falou isso para mim, disse: pastor, eu sobrevivi porque alguém decidiu não desistir de mim. Ele foi salvo, hoje é um homem da igreja, por causa de um amigo. Essa história é a nossa história, porque nós só estamos aqui na igreja hoje, amados, porque Jesus deixou um amigo, e ele registrou essa história em João 14. Vamos ler junto? João 14, verso 16. Não feche sua Bíblia, que nós vamos analisar outros versos aí, certo? Diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Quanta coisa esse verso traz, né? Quanta coisa. Primeiro, uma palavra nova na Bíblia, né? Assim como Pai, vou rogar ao Pai, era uma palavra nova, ninguém chamava Deus de Pai, até Jesus chegar e falar: ele é o Pai, aí virou, né? Aí todo mundo chama de Pai agora. Ele surge com outra palavra. O Espírito Santo, lá na criação, no Gênesis, pairava sobre as águas, e o Espírito sempre foi Espírito. Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito da verdade, Espírito de poder. Aí ele traz uma palavra agora que personaliza, não sei se você entende isso, que transforma o Espírito Santo claramente numa pessoa, o Consolador. Jesus, ele veio para consolar Israel, porque Israel estava escravo de Roma. Israel estava pagando imposto, sofrendo. É igual a gente, sabe? Só ralando. Lá em Israel, cada dia era um imposto novo. Roma estava subjugando, eles não aguentavam mais. A religião deles era difícil ser religioso, perseguições. Aí veio Jesus consolar, veio trazer esperança. E ele fala: gente, estou indo, mas eu vou deixar outro Consolador. E olha o peso dessa palavra, né? Eu estou falando sobre Consolador aí, mas nesse próximo slide eu quero falar do outro. Isso aí é um negócio um pouco mais complexo, mas eu vou explicar para você que é importante você entender quem é essa outra pessoa
que vai cuidar da gente, que vai morar na gente. Porque Jesus, amados, entendam, Ele é Deus, amém, é Deus. Ele é homem, morreu por nós. E isso trouxe uma limitação para Jesus. Na Santa Ceia, enquanto Jesus estava na mesa com os discípulos, Ele não estava em outros lugares, Ele estava só lá. Por causa dessa limitação carnal, Ele encarnou. E quando Ele vai embora e deixa o outro, esse outro agora não tem limitação, porque Ele está em todos os lugares. Ele está em nós, na nossa mente, no nosso coração. É o Espírito Santo que fala conosco. Nós nem entenderíamos o que é o sacrifício de Cristo se nós não tivéssemos o Espírito Santo. Não aceitaríamos a salvação se não fosse o Espírito Santo. E olha só, a palavra outro, tem duas palavras outro na Bíblia. Tem alos e héteros. São duas palavras. Quando ele fala aqui, ó, no lado de cá, ó, héteros, é o diferente. Por exemplo, eu troquei de carro. Aí eu falei, eu estou com outro carro. É um outro diferente, de outra marca, de outra cor, de outro ano, de outro preço. É tudo outro. É outro carro. Quando eu paro a porta da igreja, o pessoal fala, ó, pastor, hein? Tá podendo, comprou um Ferrari, ó. O pessoal percebe que é outro, é nítido. Mas pode acontecer como alos, que é outro idêntico. O meu carro deu um problema, o seguro falou, olha, teu carro deu perda total aí, queimou tudo aí, não serve para nada, pegou fogo no meio da rodovia, mas nós daremos outro para você. E eu pego um outro carro igualzinho, branco, da mesma marca, do mesmo ano, com a mesma quilometragem, e eu paro a porta da igreja, ninguém percebe que a placa dele é outra. Que a placa não tem como você manter a placa do outro carro. Eles dão outra placa, mas ninguém percebe, porque ele é idêntico. E é esse o verbo que a Bíblia usa para outro consolador, é o verbo alos. Ele fala assim, eu vou deixar outra pessoa, mas outra pessoa está aqui, ó, é outro com a mesma essência, com a mesma natureza, com o mesmo caráter, com a mesma autoridade. Toda vez que você pensa algo bom de Cristo, você está inspirado pelo Espírito Santo, porque Ele é igual. Ele tem a mesma misericórdia, a mesma paciência, a mesma graça. Tudo que você vê em Cristo, você vê no Espírito, porque Ele é outro igual. Amém? Então é como se Jesus, próprio Jesus, estivesse aqui com a gente agora, através do Espírito Santo. Isso é uma coisa difícil de entender, né? Quando João fala assim, né? Os discípulos falam assim, Senhor, mostra-nos o Pai. Fala, mas como? Eu estou o tempo todo com vocês, quem vê a mim vê o Pai. Para Cristo, o Pai era igual a Ele. E o Espírito também, por isso eles são um só. São idênticos, eles são pessoas diferentes, mas um só Deus. E agora nós estamos vivendo o momento do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está reinando aqui no nosso coração, amém? E com essa introdução, agora que você entendeu o Espírito Santo, vamos entender essa amizade. Eu peguei 3 histórias de amizade na Bíblia, para nós entendermos a amizade do Espírito Santo com a gente. Primeiro caso, é o caso de Davi e Jonas. Famosa amizade aí, né? O que significa essa amizade? É uma amizade que inclui superioridade. Davi fazia o quê? Pastor de ovelhas. Limpava o escudo do rei. Ele era um servo ali. Filho de Jessé, da tribo de Judá. E Jonas, quem que era? Filho de Saul. Futuro rei. Príncipe. Linhagem real. Já uma amizade assim, né? Um rei com um plebeu. Superioridade. Só que Deus escolheu Davi para ser rei. E como Jonatas agiu? Eu coloquei aqui algumas coisas, eu coloquei assim, Jonatas o amou com a sua própria alma. Característica da amizade verdadeira. Ele amava tanto Davi, tinha tanta amizade por ele, que ele não quis matar Davi. Ele deixou Davi assumir o lugar dele, porque sabia que era a vontade de Deus. Amados, a verdadeira amizade, ela supera a nossa vontade. Ela coloca a vontade de Deus em primeiro lugar, e foi o que Jonatas fez. E é o que o Espírito Santo faz no nosso coração. Ele é Deus, nós somos nada, mas Ele vem e nos dá o protagonismo. Quando você prega o Evangelho, quando você ama alguém, as pessoas falam, nossa, que pessoa maravilhosa. É o Espírito Santo se submetendo para que você brilhe. Isso é maravilhoso. E eu coloquei assim, ó, amigo verdadeiro permanece quando todos se afastam. O próprio pai tentava matar Davi, mas Jonatas ficava ali. O Espírito Santo, amados, não se afasta de nós em hipótese alguma. Se você conseguir pecar contra o Espírito Santo, que é algo muito difícil, negar o Espírito Santo por completo e não ouvir a voz dele mais, não há salvação. É o único pecado imperdoável, porque você precisa do Espírito Santo para entender.
Então, continue ouvindo, não negue o Espírito Santo. Essa é a primeira amizade de hoje. Amizade que não nos abandona, permanece conosco e não se afasta nunca. Segunda amizade que eu escolhi para vocês hoje, vamos lá. Amizade de Moisés com o povo de Deus. Moisés amava aquele povo. Era um amor meio estranho, né? Igual amor de mãe, que dá uma surra no filho e logo em seguida preparar o almoço para ele. Estranho, né? A vontade de esganar, mas tem que alimentar. É assim, é amor de mãe. O Moisés tinha esse amor. Ele que às vezes queria esganar lá o povo de Israel, mas estava guiando eles para a terra prometida. E acontece um episódio onde eles causam uma grande tristeza em Deus, adorando o bezerro, e aí ele desce com a lei de Deus e quebra a lei de Deus, indignado, e Deus fala, eu vou matar todo mundo, eu vou tirar eles da salvação, e aí ele fala, rogo que lhes perdoe, e aí ele fala, tire o meu nome do livro da vida, mas não tire o deles. Olha a oração de Moisés, amados. Ele clamou pelo aquele povo, e se trocou de lugar. Olha o que eu escrevi sobre amizade. Amigo verdadeiro ora por você quando você nem percebe ou quando você nem merece. Sabia que o Espírito Santo é ele que traduz suas orações para Deus? Porque nós não sabemos orar. Sem o Espírito Santo, nem as orações sobem. Ele é o tradutor, e quando você nem sabe, nem percebe, nem crê, o Espírito Santo está ali. Você pode negar o Espírito Santo, você pode estar fazendo a coisa mais errada. Eu já contei para vocês a história da minha conversão, né? Para quem não conhece, o dia que eu aceitei Jesus, eu estava numa balada muito louca, em cima de um carro, todo mundo fumando maconha, bebendo, ouvindo reggae, eu lá em cima daquele carro, viajando, eu vejo uma estrela cadente, e alguém fala assim, faça um pedido, e eu fechei os olhos. Eu pergunto, nesse contexto aí, em cima de um carro, num lote invadido, nós invadimos um acampamento de aventureiros, estouramos o cadeado, invadimos com o carro, estava lá todo mundo chapado, eu não usava drogas, mas bebia muito. Lá nesse lugar, às 3 da manhã, qual a probabilidade do Espírito Santo estar ali? 100%. Porque a Bíblia fala que ele estaria conosco para sempre, todos os dias. Não é isso que a gente leu na Bíblia, gente? Está aqui, ó, ele estará convosco todos os dias. Nos dias bons, ruins, e eu lá fazendo pedido para a estrela cadente, o Espírito Santo está assim, ó. Que destreza, já viu isso aí? Que destreza. E ali ele falou comigo pela primeira vez, ele falou assim, volta para casa. E eu não entendi, eu falei, quem falou? Eu olhei para o lado, não tinha ninguém, estava todo mundo doidão, e me perguntaram, o que você pediu para a estrela cadente? E ele falou, volta para casa. Eu desci do carro, desci de cima do carro, né? Entrei dentro do carro, e aí fui para casa, e aquele foi o meu primeiro dia conversando com o Espírito Santo. Foi nesse dia que eu entreguei minha vida a ele ali de joelhos no meu quarto, e comecei uma mudança de vida, porque o amigo verdadeiro, ele não coloca no seu lugar para você ser salvo e ele se perder, ele coloca no seu lugar para que você tenha uma nova vida, e o Espírito Santo começou a fazer uma obra em mim. Eu fui largando a bebida, largando as coisas ruins, a violência, o ódio, um trabalho longo, amado, de perdão, anos longos, o Espírito Santo trabalhando. Isso é amigo verdadeiro. E eu coloquei aqui embaixo, né? É amigo que ora por você quando você nem percebe. E a terceira amizade, uma amizade também complexa, que é a de Davi e Natã. Natã era o profeta, Davi o rei. Quem que é o chefe aí? Quem que manda nesses dois aí? Fala, Davi, pastor. Mas quem que falava com Deus? Se Deus é o chefe e Deus se reporta a Natã, quem que está no comando? É Natã ou Davi? Difícil. Na verdade, no reino de Deus não há isso, amados. Os dois eram servos de Deus, um para reinar e o outro para sacerdotizar, para ministrar. Os dois eram servos. É o que a gente fez agora há pouco, lavando os pés. Estava lavando o pé lá, um do esposo. Aí eu fiquei pensando, quem que manda aí? É o esposo ou a esposa? Nenhum dos dois. Na prática, quem reina é a mulher, né? É o rei. E o homem é o sacerdote. Então você fala, o homem é o sacerdote do lado. Tá bom, mas a mulher é a rainha, né? Então ela manda numa parte, o homem resolve a outra. Isso é amizade, mas chega uma hora que um está errado, o outro está certo. E aí Deus fala, Natã, vai falar com o outro lá que está todo errado. Vocês sabem, Davi, ele adulterou, acabou engravidando a mulher de outro homem, tentou forçar ele para reengravidá-la, não sei se existe isso.
mas ele não faz, então ele mata o homem, e agora ele está como adúltero, como assassino, como conspirador mentiroso. E Natan agora, como amigo, se apresenta e fala: e aí, Davi, como é que tá? Tô bem, e você? Eu tenho uma causa para resolver. Uma causa complexa. Um homem que tem muitas ovelhas, pegou a ovelha do vizinho, que só tinha uma, e sacrificou ela. E agora aquele homem não tem mais ovelhas, e aquela ovelhinha foi tratada igual um pet, vivia com ele, dormia na cama dele, era amada, e Davi ficou muito irado, e disse: esse homem tem que morrer, esse homem tem que morrer. E agora o amigo Natan, tem que olhar nos olhos do rei, seu amigo, e falar essa frase: tu és esse homem. Tem que dizer: você que é a pessoa. Tem que interceder, falar: olha, é você que tem que morrer então. E aí eu escrevi aqui, ó: amigo verdadeiro não é cúmplice. O Espírito Santo não é um cúmplice dos seus pecados, das suas vaidades, das suas mentiras, das suas, seja o que for. Ele não é cúmplice. Ele é o restaurador. Ele está ali te convencendo, te transformando. Escuta isso que eu vou falar agora, bem importante. Não há pecado nesse mundo que o Espírito Santo não possa te tirar dele. Amém? Não há. Talvez você seja preconceituoso. Tem gente preconceituosa que fala assim, ó: o meu pecado tem como não, pastor? Eu sou muito pecador. Para mim não tem jeito. Eu nasci tão ruim que eu vou ficar assim para sempre. Não existe isso. O Espírito Santo ele é capaz de salvar Davi, de salvar qualquer pessoa da história. Nabucodonosor foi salvo, gente. Poder do Espírito Santo. O Espírito Santo transformou muitas vidas nessa história desse mundo, e ele quer transformar a nossa, quer ser nosso amigo, né? Quer nos usar para sermos restaurados. Está aqui as 3 amizades que simbolizam o Espírito Santo. Vamos fazer um resumo então? Resuminho: o amor de Jonatas por Davi era puro, desinteressado e perseverante. Patriarcas e profetas. Olha, puro, desinteressado, é o Espírito Santo. Símbolo do Espírito Santo. É um tipo. Não tem uns tipos de Cristo? Quando você vê José lá, salvando o povo do Egito, né? Aí você fala: puxa, José lembra Jesus. Jonatas lembra o Espírito Santo. Desinteressado, constante, ali, ó. Segunda coisa, Deus enviou Natan não para destruir Davi, mas para salvá-lo. Eu não sei, se eu fosse o profeta, eu já ia com fogo na mão assim, ó, só para jogar em cima de Davi. Seu rei miserável. Por muito menos, Saul foi tirado do reino. Só que Saul já tinha negado Deus. Davi caiu. E para aqueles que negam Deus, juízo. Para os que caem, a mão de Deus levanta, o perdão, a graça. Se você estiver disposto, o Espírito Santo pode fazer também por você. E por último, ó, quando você cai, quando você erra, quando você falha, você pode não conseguir orar, mas ele ora por você. É o caso de Moisés clamando pelo povo. O povo estava perdido, mas Moisés estava ali. O Espírito Santo, amados, ele é a única razão dessa igreja existir ainda. A igreja é um milagre. Um monte de gente pecadora, um monte de gente torta, um monte de gente briguenta, um monte de gente cheia de razão, reunida numa sala para se amar, para pegar o evangelho. Isso aqui não existe, não funciona. A igreja é disfuncional. Aí vem um pastor e fala assim: vamos reunir em pequeno grupo. Pior ainda, porque fica todo mundo pertinho, aí você sente até o bafo do irmão, o mau hálito, o cc, o chulé, as histórias, as dores. Não funciona. A igreja, o pequeno grupo, a comunidade é disfuncional. E vai acabar em morte isso aqui. Vai dar confusão. Mas aí vem o Espírito Santo e traz uma coisa que a gente chama de comunhão. Amor, graça. E aí começa a funcionar. Porque quando a gente sente o cheiro do outro, a gente ama o outro. A gente cuida do outro. A gente lava o outro. Deus é maravilhoso, não é? O Espírito Santo é o maior presente que Cristo já deixou sobre essa terra. E aí eu quero que você reflita nesse assunto aqui. Vamos rumar para o final aqui. Primeira pergunta: você tem tratado o Espírito Santo como uma visita na sua casa, na sua vida, ou como um amigo? Como é que você tem tratado o Espírito Santo? Ele é uma visita ocasional que você chama quando você precisa, quando você acha que necessita, ou ele é seu amigo, ou ele é residente, ou você divide esse lote aí, esse apartamento, essa casa que é o seu corpo com ele. O que ele é para você, sabe? Infelizmente, meus amados,
para a grande maioria dos cristãos, o Espírito Santo é um convidado que aparece para aconselhar como Natan às vezes. Lembre-se, Natan é um tipo do Espírito Santo, mas ele não ilustra de maneira completa o Espírito Santo. Natan teve que ir até Davi para falar aquelas palavras, o Espírito Santo não, ele está em nós, amém? Ele é uma visita ou ele é um amigo? Segunda pergunta, você ouve a voz dele? Você está ouvindo agora a voz do Espírito Santo? Você ouve ele te chamando para fazer uma entrega, para fazer uma mudança, para se arrepender. Quando você está no erro, ali, quando você cai, você escuta ele intercedendo, clamando, tentando te levar para um outro lugar, tentando te salvar. Eu lembro quando eu tive aquela conversão que eu falei para vocês, que eu vi a estrela cadente, ele falou assim, volta para casa. Eu voltei, orei, entreguei minha vida a Jesus, deu tudo certo. Falei, Jesus, agora eu sou seu. O Espírito Santo falou comigo. Aí comecei a ir para a igreja. Aí sábado de manhã seguinte eu fui para a igreja. De manhã. À noite eu fui numa balada. Eu fui num show. Do Só Pra Contrariar. Eu lembro como se fosse hoje. Eu gostava muito daquele grupo de pagode. Eu era meio pagodeiro, meio funkeiro. E 10% reggae, 3% rock, 1% rave. Era louco de tudo, né? Um maluco. E eu fui de manhã na igreja, porque afinal de contas eu vi Jesus, ele falou comigo, eu fui. Mas eu tinha comprado ingresso já pro show de uma semana passada, e eu fui também. Amados, toda semana eu ia naquele lugar, era um lugar que tinha todos os shows ali. E eu, acostumado aí, sempre ia lá assistir, e eu fui. Quando eu cheguei naquele lugar, duas coisas me chocaram. Duas coisas, vou contar para vocês. Primeira coisa que me chocou, que eu fui entrando assim, pessoal dançando, batendo, bebendo, é um ambiente meio sinistro, né? Eu cheguei num lugar que eu achei que era um lugar bom para ficar ali, mas tranquilo, e quem que eu encontrei? A galera da escola sabatina jovem, estava tudo lá. Me chocou aquilo ali, eu falei, nossa, então pode, eu estava pensando que eu estava clandestino aqui, mas está todo mundo aqui, então pode, né? Eu estava meio chegando na igreja, e eles estavam ali, o meu irmão era mais velho que eu, quando viu aquilo, ele falou, eu não vou para a igreja mais não, esses caras não estão felizes lá, estão felizes aqui, eu não vou para lá. Olha só, meu irmão até hoje fala isso, que as pessoas da igreja não são felizes, porque elas têm que ir aonde o mundo está, para encontrar a felicidade. Primeiro choque que eu levei foi esse, levei um choque, eu falei, misericórdia, é sabor crente. Segunda coisa que me chocou, eu comecei ali a me sentir no ambiente, né, me localizar, ouvindo a música, uma música que eu gostava muito, estava passando ali, cantando, e eu me choquei. Primeira coisa, eu vi os jovens ali, mas a segunda eu fiquei mais chocado ainda. Sabe quem estava lá? O Espírito Santo estava lá. E ele falou, Vinícius, você está fazendo o que aí? Eu falei, eu estou com o pessoal da igreja aqui, estou aqui com o pessoal. Eu estou aqui de boa, já usei como álibi, né? Eu vim porque todo mundo veio, aí veio a palavra assim, você não é todo mundo, né? E o Espírito Santo falou assim, filho, esse lugar não é para você mais. E amados, eu ia lá toda semana, eu sabia as músicas de cor, eu inclusive no churrasco que a gente fazia, eu fazia cover do Alexandre Pires, até parece com ele, você já reparou isso? Ó, de lado, igualzinho. E eu falei pra galera, eu tô indo embora. Você vai fazer o quê? Eu falei, não, eu vou embora, não tô bem. Você tá passando mal? Você quer vomitar? Você bebeu? Eu falei, não, não bebi nada. O que você tá sentindo? Eu não sei, mas eu quero ir embora. Eu falei, então vai. E eu nunca mais me senti bem naquele lugar. Ali começou uma obra, eu percebi que o Espírito Santo, amados, não ia me deixar mais. Eu percebi, não tem jeito para mim mais. Agora vou ter que andar com esse Espírito Santo do meu lado aqui. E, amados, foi lindo demais, porque ele fez uma grande obra em mim. Eu tirei uma foto, eu vou colocar no grupo da igreja daqui a pouquinho para você ver, que o pessoal fica curioso, né? Pastor, você promete as coisas lá do culto e não faz, mas eu vou colocar aqui na IAGE Santiago, não agora para você não ficar olhando para o celular, mas eu vou colocar aqui uma foto que eu tirei essa semana no NASP. Eu estou lá no NASP, sou colega de turma aqui, da nossa amiga aqui, ó. Eu sou agora ali, ó, tô aluno. Eu pareço uma criança lá feliz, não parece? Parece uma minhoca na terra, assim, sabe? Feliz da vida. E aí eu saí do refeitório, olha que interessante, saí do refeitório, estava o pôr do sol. Já me deu um arrepio, porque eu fiz pôr do sol ali 900 vezes. E eu tive uma visão, ali diante do pôr do sol estavam os 3 mastros, já contei para alguns aqui, alguns cultos, é o lugar que eu orava todas as madrugadas, o lugar que eu saía do refeitório para orar, o lugar onde o Espírito Santo conversou comigo centenas de vezes.
E eu olhei para aquele lugar e eu falei, Senhor, o Senhor está aí também. O mesmo Deus estava na balada, Ele continua aqui. E eu fui caminhando. Pena que tinha uns malas lá, fazendo uma reunião de oração lá, no meu lugar. Acredita, amados, que o grupo da segurança do colégio, que faz segurança, eles começam um novo turno às 6h30. E eles se reúnem ali às 6h15 para orar todos os dias, no meu lugar de oração. Mas o Espírito Santo gosta daquele lugar, né? E eu vou contar por que eu estou falando isso, porque aconteceu um negócio esses dias, né? E eu compartilhei com a Central, quero compartilhar com vocês também. Eu orei ali, tirei foto, guardei, vou mandar no grupo para vocês verem que lugar lindo. Não tem lugar melhor para orar. Mas na verdade o meu lugar é onde o Espírito Santo está, né? Eu estava preocupado falando com Deus, porque vocês sabem, a Sarinha está no colégio, né? Está no IAS, está longe de mim, está morando agora com 3 meninas, e ela morava comigo e com a Fabiana. E ali tinha culto todo dia, era o Espírito Santo na minha casa, ele mora ali com a gente, é uma bênção, minha casa é um pedaço do céu, e eu estava preocupado, Senhor, com quem ela morar? Imagina, ela morar com 3 malas, e essas meninas ensinam coisa ruim para ela, protege minha filha, comecei a orar a Deus. Eu falei, Senhor, manda umas meninas crentes, né, para ela crescer junto. E tá, dá uma pausa aí. Vamos voltar para o NASP agora. Há uns 10 anos atrás eu fiz um mestrado no NASP. 15 anos. Esse meu outro estou fazendo, é a 3ª oportunidade minha lá no colégio já. Deus tem misericórdia. Mas o primeiro mestrado meu, surgiu uma matéria bem controversa, ninguém queria a matéria. Na verdade, não. Na verdade, vamos pegar assim, ó. 40% não queria a matéria de jeito nenhum. Os pastores, só pastores. Outros 40% queria muito a matéria. E os 20 que sobrou, não estava nem aí, porque estava lá, não sei nem fazendo o quê, sabe? Tem sempre um aluno na sala de aula assim, né? Você não sabe nem se ele está na faculdade, ele está ali. É uma múmia que fica ali parado, não sei. E começou um conflito, porque os 40% que não queria, fizeram abaixo-assinado, entregaram para o coordenador e falaram assim, ó, é para tirar essa matéria aí, tira essa matéria. Os outros 40% falaram, não, deixa a matéria, não tem abaixo-assinado para deixar, mas porque já está, mas está errado isso aí, tem que ficar. E ficou uma briga. Aí, primeiro dia de aula, pensa o professor, sabendo disso tudo, chegou até ele, queriam cancelar a matéria, e falou, gente, ó, eu sei que vocês queriam cancelar, mas vai ter a matéria, vocês vão ter que aguentar aí, mas vai doer muito não, vai aguentar. Então. E ele começou a matéria, mas eu fiquei com dó dele, sabe? Um homem de Deus, tal. E o Espírito Santo falou assim, Vinícius, está errado isso. Essa matéria é importante. Eu quero falar com os pastores, eu quero ministrar o coração deles, mas como é que eu vou falar o coração se o coração está duro? E eu quero pedir um favor para você, Vinícius. O Espírito Santo falando comigo, na sala de aula. Eu quero que você acorde às 3 horas da manhã e vá lá para o mastro, aquele lugar que a gente ora. Eu quero que você ore pela sua turma, pelos pastores que estão ali. Eu falei, tá bom. Eu estou com sono, mas eu vou. Porque vocês sabem, eu não gosto de acordar cedo. Eu faço jornada espiritual há 30 anos, mas é uma luta. E eu acordei. 2h30 acordei, lavei o rosto, botei uma roupa e desci para o mastro, amados. E quando eu cheguei no mastro, eu me impressionei porque tinha mais 7 pastores ali. E eu falei, o que vocês estão fazendo aqui? Ele falou, o Espírito Santo pediu para eu vir para cá orar. Eu falei, eu também. E nós formamos um grupo de oração ali. E começamos a orar. Orar. E, amados, quando deu umas 5 horas, não sei se você sabe, quando o sol vai nascer, é o horário mais frio da noite, é quando o sol vai nascer, e é o horário mais lindo para orar, porque ele choca, você fecha os olhos no escuro e você abre diante da luz de Deus. E nós estávamos orando ali às 5 da manhã, e olhamos assim para uma baixada que tinha umas árvores, e nós vimos uma silhueta de um homem orando ali num canto, mas lá embaixo assim. E nós vimos que era o nosso professor que estava orando também. E nós fomos para lá, ele estava orando, ele não viu a gente, ele estava de joelho, a gente chegou ao redor dele, e quando ele abriu o olho, ele viu a gente e falou, pastor, o que você está fazendo aqui? Ele falou, o Espírito Santo pediu para eu vir aqui orar essa madrugada. Eu falei, pastor, você não ouviu bem, era lá no mastro que ele falou. Você está meio, né? E ele falou, não, eu tinha que estar aqui. Ele estava orando de um lado, a gente no outro, agora a gente se une e ora, e a gente começou a clamar, e amados, aquela matéria foi a matéria mais abençoada de todas até hoje. Foi tão unificador, foi tão poderoso, aquela matéria mudou a minha vida. E no final daquela matéria, o professor usou a última aula para fazer uma santa ceia com os alunos.
E agora eram os pastores que eram contra, lavando o pé dos pastores que eram a favor, e os pastores que eram a favor, lavando o pé de quem era contra, e servindo a ceia juntos, o corpo de Cristo unindo a igreja. E o povo da central fica bravo, porque eu não falei que matéria que era, e ficaram me perguntando, eu falei, não importa, importa qual matéria que era? Não importa. Você quer saber, mas não importa. A matéria era pequenos grupos. É a tese do meu mestrado agora, é sobre isso, inclusive. Amados, há um conflito na terra. Há um conflito. O inimigo das almas quer te levar para longe. Ele não quer que você esteja na igreja, ele não quer que você ame seu irmão, ele não quer que você viva em comunidade, ele não quer, ele está formando um grupo para destruir você, mas existe um grupo que está orando, e o que eu contei essa história por um motivo, não era para falar de pequeno grupo, não era para falar de oração, nem do Espírito Santo, era do Espírito Santo. Eu estava no telefone com a Sara, agora volta para 2026. Filha, quem está no seu quarto aí com você? Ela, papai, é tal pessoa. São 3 meninas, 2 são filhas de pastor e uma é filha de um obreiro lá da casa publicadora. Não conheço, fui pastor lá, mas não conheci. Ele estava em Manaus na época, aí mais um lá na casa publicadora, agora mudou para lá, para Tatuí. E aí foi me falando, aí uma é filha de um rapaz que estudou com a gente, estudou com a Fabiana, também fez letras com ela, o pai, depois ele fez teologia, grande amigo, grande pastor, fiquei muito feliz. Ela tem gêmeos, né? Então o menino está no dormitório, a menina está no outro, amiga da minha filha. E tem uma mais velha também. Fiquei feliz. Nossa, que legal. Tem parente dele aqui na igreja central. Muito bom. E o outro, quem que é? Aí ela não conseguiu, né? Vem cá, quem é seu pai? Foi falando. E quando... Gente, o Espírito Santo, ele cuida dos mínimos detalhes. Eu preocupado, quem ia ficar no quarto com a minha filha? Porque a gente se preocupa com os filhos, né? O Espírito Santo, amados, mandou a filha de um pastor que orava comigo de madrugada para morar com a minha filha. Aquele homem que estava comigo ali no mastro orando, agora a filha dela ora com a minha filha lá no dormitório. O Espírito Santo, ele é o Senhor da história, ele está conduzindo as coisas em prol da minha e da sua salvação, da salvação dos nossos filhos. Você pode tentar fugir, como Davi, que se escondeu no palácio e achou que ainda estava reinando e esqueceu que o rei chamava-se Espírito Santo. Jonas já não brigou, ele aceitou. Davi, toma o teu lugar. O Espírito Santo está falando, que fique ele então. Você tem ouvido a voz do Espírito Santo? Eu sei que tem pessoas aqui hoje sentadas que precisam, de repente, nascer de novo. Precisam ser batizadas. Você vai deixar o Espírito Santo escrever a sua história, ou você vai ficar aí tentando achar jeito para as coisas, ou vai deixar ele dar o jeito na sua vida? Eu não sei. Talvez tenha alguém aqui que está na igreja há muito tempo, foi batizado lá com Noé. E o Espírito Santo está falando com você, eu ainda tenho planos para você, tem mudança, tem crescimento, enquanto não chegar no ponto que eu quero te levar, eu não vou desistir. O Espírito Santo tem muita coisa para nós, amados. Eu estou com 24 anos de ministério, estou lá na faculdade, lendo a Bíblia lá com o pastor Rodrigo Silva, ele é meu professor de Apocalipse, e eu falando assim, que Bíblia que esse homem lê, meu Deus, que eu nunca li isso aqui. Como é que pode, né? O Espírito Santo ensinando a gente, ensinando. Última pergunta ali é, você permite que ele te corrija? Você quer que ele faça a obra de correção? Que ele aponte o dedo, não como acusação, mas com amor. Você é o culpado. Você está errado. Você é este homem. Igual fez com Davi. Você quer que o Espírito Santo faça isso? E ao mesmo tempo que ele aponta o erro, ele oferece a solução, a salvação. Você quer deixar que ele faça isso? É nesse espírito que nós vamos comer a ceia hoje. No espírito de perdão, de renascimento.